Nós vivenciamos um momento importante no início do ano de 2023, uma vez que, tendo o presidente Lula eleito, a criação do Ministério Indígena, que foi uma grande luta e reivindicação dos povos indígenas nesse país, né? Nós vivenciamos exatamente nesse momento a aprovação da tese do marco temporal, que visa não reconhecer os territórios indígenas antes da data de 1988, né, que viola que nega toda a violência imposta por esse Estado sobre nossos povos, que expulsaram nossos povos dos nossos territórios. E essa tese, ela visa não demarcar os territórios indígenas e rever territórios já demarcados. E junto com esta PL, aprovada a 11.054 também, né, que esvazia o Ministério dos Povos Indígenas, retirando o seu principal objetivo, que é a demarcação dos territórios indígenas. Isso, para a gente, é uma clara e explícita do reflexo desse país, como é que nos olha enquanto sociedade, né? Continuo legislando para tirar os nossos direitos e acabar com nossas vidas. Porque não demarcar territórios indígenas, ela afeta diretamente a vida dessas populações, que já vivem sobre ameaças, que já vivem em conflitos territoriais por conta de tanta grilagem de terra dentro dos territórios indígenas. Então, é uma grande luta ainda que nós estamos enfrentando nesse momento, né, com esse esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas. A gente está aqui na resistência, a gente está aqui na luta, porque a gente acredita que defender os direitos dos povos indígenas, defender a demarcação dos territórios indígenas, não pode ser uma luta somente dos nossos povos, porque comprovadamente esses territórios fazem parte de uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, que nós preservamos 89% dessa sociobiodiversidade que está sobre os territórios indígenas e sobre os cuidados dessas pessoas que milenarmente cuidam dessa floresta. Então, a gente também convida as pessoas, né, a sociedade, a refletirem sobre essas questões importantes que afetam a população indígena, mas não somente as nossas vidas, mas de como todo um planeta, né, porque a gente contribui para a manutenção da vida desse planeta. A nossa geração tem uma responsabilidade muito grande com a história e a memória dos nossos antepassados e a continuidade da nossa história, né, para as futuras gerações. Então, a nossa geração, a partir de entender esse compromisso com o nosso povo, a gente tem feito os enfrentamentos de várias lutas, né? Uma delas é o campo político, porque entendemos a necessidade de ocuparmos esses espaços onde são tomadas as decisões que afetam, sobretudo, nossas vidas. A população indígena sempre esteve fora desses processos de tomada de decisão. Então, compreendermos que é necessário nos formarmos e entendermos sobre a política partidária, sobretudo, é o caminho que nós estamos fazendo, na verdade, né? Na última eleição, eu fui candidata a deputada federal numa tentativa desta Amazônia, desse estado do Amazonas, ter uma representação política a nível de governo, né, nessas governanças importantes. E a gente entende a importância e a necessidade de nós elegermos nossos representantes. Então, nossas organizações, nossas lideranças, a nossa juventude, ela está buscando esse conhecimento e alinhando estratégia para que, um momento, esse estado do Amazonas tenha uma representação política eleita, seja na Câmara Municipal, né, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, que é um grande objetivo nosso. Nos últimos 10 anos, a gente teve um avanço dentro dessa questão da educação, sobretudo a partir das políticas de cotas, onde nós indígenas podemos, né, acessar a universidade. E a partir do momento que a gente entra dentro desse espaço acadêmico, a gente assume um papel muito importante enquanto um corpo político que se compreende nesse processo de luta e de reafirmação da identidade, e, sobretudo, de produzir conhecimento dentro das academias a partir do nosso próprio conhecimento, né? Porque existe ainda uma barreira muito grande dentro das universidades de reconhecer os nossos saberes, a nossa ciência, a nossa medicina como um conhecimento válido, né? Então, quando um indígena acessa esses espaços e reflete sobre sua própria vivência, sobre sua própria cultura, certamente é um grande avanço para os nossos povos. Outra frente de luta dos nossos povos é a garantia da saúde para a nossa população. Foi uma grande conquista nossa
ter uma saúde diferenciada a partir da Secretaria de Saúde Indígena, que é a SESAI, né, que é um subsistema que atende especificamente os nossos povos indígenas dentro dos nossos territórios. Mas somente esta secretaria não é o suficiente, uma vez que se tem governos que não investem na saúde dessa população. Quando se negligencia, quando nós não temos representantes que direcionem recurso para a efetivação dessa política indígena, né, de saúde diferenciada, nós vamos assistir, por exemplo, em vários territórios indígenas, o genocídio meio que legislado por esses governantes, né? Nós tivemos o caso dos Yanomami, que mesmo tendo o DICEI dentro daquela região, morreram nos últimos 4 anos mais de 700 crianças indígenas. E outros territórios continuam também sem essa assistência, que morrem crianças por doenças evitáveis, porque nós não temos um recurso direcionado para potencializar o cuidado à vida dos nossos povos. Então, é uma grande luta para que essa saúde indígena ela seja de qualidade e leve em consideração a cultura dos nossos povos. As políticas indígenas no Brasil, elas foram criadas, por não indígenas também, e dentro de uma perspectiva de olhar somente para os povos que estavam em seus territórios, em territórios demarcados. Essa legislação, ela priva dessa assistência básica, como saúde e educação diferenciada, aos povos que vivem em contexto de cidade. Nosso estado do Amazonas tem a maior população do Brasil, E na capital de Manaus, nós somos hoje mais de 70 indígenas presentes na capital. E essa população ela está marginalizada pelas políticas indígenas. Isso é um grande desafio, porque você imagina, se no território que já tem essa política direcionada, já é lamentável a situação da saúde nos nossos territórios. Imagina para essa população que não é reconhecida na cidade pelo Estado, pela própria Secretaria de Saúde Indígena, que fala que não presta assistência porque eles só atendem os territórios. Então, é um grande problema que a gente enfrenta. Na pandemia, por exemplo, as populações indígenas em contexto de cidade não foram assistidas pela SESAI e nem pelas próprias secretarias dos municípios. Então, fica num limbo que nem a saúde indígena e nem as secretarias do município oferta uma saúde digna para o nosso povo. Então, a nossa grande luta é para que se reconheça os nossos direitos, independente de estarmos na cidade ou no território, porque hoje nós estamos em vários espaços e que essas políticas precisam ser respeitadas, independente do território.